Olá, sou a Fernanda. E hoje vamos falar sobre impotência sexual. O que é? Impotência sexual, atualmente chamada disfunção erétil, é a incapacidade de manter ereto o pênis pelo tempo necessário para manter uma relação sexual satisfatória. Ela não deve ser confundida com a falta de interesse sexual e com a dificuldade de ejaculação ou de atingir o orgasmo. Embora seja mais comum em homens mais velhos, pode ocorrer em qualquer idade. É comum que haja dificuldades esporádicas e transitórias de ereção que não caracterizam impotência e não devem ser motivos de preocupação porque, assim, esporadicamente, acontece a muitos homens. Como ocorre a ereção? O pênis é formado por 3 estruturas que lembram cilindros. 2 deles esponjosos, denominados corpos cavernosos, e um outro cilindro denominado corpo esponjoso, onde passa a uretra, canal onde sai a urina. Durante a excitação sexual, impulsos nervosos relaxam a musculatura do pênis e fazem aumentar o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos, aumentando seu tamanho e tornando-os retesados. Desse modo, os corpos cavernosos fazem aumentar o tamanho do pênis produzindo, ao mesmo tempo, um enrijecimento do órgão. Após a ejaculação ou quando cessa a excitação sexual, o sangue é novamente drenado para fora do tecido esponjoso e o pênis volta ao seu tamanho e forma originais. Quais são as causas da disfunção erétil? Causas físicas: cirurgias no intestino grosso, reto ou próstata e aplicações de radioterapia na área pélvica podem danificar os nervos e os vasos sanguíneos penianos e causar problemas de disfunção erétil. A arteriosclerose, o derrame cerebral, o fumo, a hipertensão arterial, problemas cardíacos e colesterol elevado são fatores que afetam a entrada e a saída do fluxo de sangue do pênis. Problemas neurológicos: lesão da medula espinhal, esclerose múltipla e degeneração dos nervos, derivados do diabetes mellitus ou do excesso de álcool. O diabetes pode causar lesão dos nervos e dos vasos sanguíneos que levam o fluxo sanguíneo ao pênis, dificultando ou mesmo impedindo a ereção. Certas doenças crônicas podem levar a transtornos da ereção. Consulte o seu médico e pergunte-lhe se, no seu caso, esse problema pode afetar a sua saúde sexual. Níveis baixos de alguns hormônios também podem causar dificuldades de ereção. Alguns medicamentos geram efeitos secundários que podem resultar em impotência. Pergunte ao seu médico se isso pode acontecer em seu caso e quais as possíveis alternativas para solucionar o problema. De modo geral, esses efeitos são reversíveis com a interrupção da medicação ou com a diminuição das doses. Início índice de artigos índice remissivo. Siga-nos no Twitter, @PubMed, Saúde do Homem Atalho, 63K e 4TL. Gostou do artigo? Compartilhe. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest. O que é impotência sexual ou disfunção erétil? Quinta-feira, 08 de setembro de 2011, atualizado em 30 de setembro de 2013. Avalie este artigo. O que é impotência sexual ou disfunção erétil? O que é? Impotência sexual, atualmente chamada disfunção erétil, é a incapacidade de manter ereto o pênis pelo tempo necessário para manter uma relação sexual satisfatória. Ela não deve ser confundida com a falta de interesse sexual e com a dificuldade de ejaculação ou de atingir o orgasmo. Embora seja mais comum em homens mais velhos, pode ocorrer em qualquer idade. É comum que haja dificuldades esporádicas e transitórias de ereção que não caracterizam impotência e não devem ser motivos de preocupação porque, assim, esporadicamente, acontece a muitos homens. Como ocorre a ereção? O pênis é formado por 3 estruturas que lembram cilindros. 2 deles esponjosos, denominados corpos cavernosos, e um outro cilindro denominado corpo esponjoso, onde passa a uretra, canal onde sai a urina. Durante a excitação sexual, impulsos nervosos relaxam a musculatura do pênis e fazem aumentar o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos, aumentando seu tamanho e tornando-os retesados. Desse modo, os corpos cavernosos fazem aumentar o tamanho do pênis produzindo, ao mesmo tempo, um enrijecimento do órgão.
Após a ejaculação ou quando cessa a excitação sexual, o sangue é novamente drenado para fora do tecido esponjoso e o pênis volta ao seu tamanho e forma originais. Quais são as causas da disfunção erétil? Causas físicas: cirurgias no intestino grosso, reto ou próstata e aplicações de radioterapia na área pélvica podem danificar os nervos e os vasos sanguíneos penianos e causar problemas de disfunção erétil. A arteriosclerose, o derrame cerebral, o fumo, a hipertensão arterial, problemas cardíacos e colesterol elevado são fatores que afetam a entrada e a saída do fluxo de sangue do pênis. Problemas neurológicos: lesão da medula espinhal, esclerose múltipla e degeneração dos nervos, derivados do diabetes mellitus ou do excesso de álcool. O diabetes pode causar lesão dos nervos e dos vasos sanguíneos que levam o fluxo sanguíneo ao pênis, dificultando ou mesmo impedindo a ereção. Certas doenças crônicas podem levar a transtornos da ereção. Consulte o seu médico e pergunte-lhe se, no seu caso, esse problema pode afetar a sua saúde sexual. Níveis baixos de alguns hormônios também podem causar dificuldades de ereção. Alguns medicamentos geram efeitos secundários que podem resultar em impotência. Pergunte ao seu médico se isso pode acontecer em seu caso e quais as possíveis alternativas para solucionar o problema. De modo geral, esses efeitos são reversíveis com a interrupção da medicação ou com a diminuição das doses. Causas psicológicas: acredita-se que a incidência de causas psicológicas se dê apenas em 10% dos casos. É fato que o estado psíquico desempenha um papel fundamental na ereção peniana. A disfunção de causa psicológica geralmente deve-se a nervosismo, ansiedade ou medo de falhar durante a relação sexual. Estes fatores produzem uma descarga de adrenalina que causa diminuição do fluxo sanguíneo no pênis, provocando dificuldade na ereção. Outros fatores psicológicos são consequentes à depressão, à ansiedade, ao estresse e à fadiga. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de disfunção erétil é eminentemente clínico. Deve-se investigar a história clínica do paciente em busca de alguma doença ou uso de medicamento que possam estar levando ou contribuindo para a dificuldade de ereção. Contudo, alguns exames e testes laboratoriais podem ajudar nessa investigação. O estado psicológico do paciente e sua reação ao problema também devem ser investigados. Como é o tratamento? O tratamento da disfunção erétil tem progredido muito nos últimos anos. Para casos bem definidos existem atualmente opções terapêuticas que vão desde o uso de medicamentos, dispositivos mecânicos e cirurgias, escolhidas de acordo com as causas e a natureza do problema. No caso de causas eminentemente psicológicas, está indicada uma psicoterapia. 5 remédios caseiros para impotência sexual. Chá de alecrim, com chapéu de couro e catuaba, ou o xarope natural preparado com mel, guaraná e ginseng são alguns exemplos de excelentes remédios caseiros e naturais que podem ser usados para tratar a impotência sexual masculina. Conheça as principais causas e como é feito o tratamento da impotência sexual clicando aqui. Este problema surge geralmente em homens entre os 50 e os 80 anos de idade e a ansiedade, depressão ou a perda de libido e de desejo sexual são algumas das causas que levam ao surgimento da impotência. Conheça outras causas e principais causas da impotência sexual. Na maioria dos casos, o que geralmente acontece é que a ereção não acontece ou se acontece, ela não é suficientemente rígida para permitir a penetração e uma relação sexual satisfatória. Aprenda a reconhecer se é impotência e como identificar se é impotência sexual. Assim, alguns remédios naturais incluem 1. Chá de alecrim, com chapéu de couro e catuaba. Este chá é composto por plantas medicinais com propriedades afrodisíacas, que estimulam e aumentam a libido, e pode ser preparado do seguinte modo. Ingredientes: 100 gramas de alecrim, 100 gramas de chapéu de couro, 100 gramas de catuaba. Modo de preparo: faça uma mistura com as ervas secas e prepare o chá usando 20 g da mistura.
Para preparar o chá, em uma panela colocar 20 gramas da mistura e adicionar 1 litro de água fervente. Tampar, deixar repousar durante 15 minutos antes de servir. Este chá deve ser bebido 4 vezes por dia durante 7 dias, respeitando sempre todas as quantidades referidas, pois embora esta seja uma opção natural, estas plantas acabam sempre estimulam o organismo. 2. Chá com cascas de marapuama. O chá com marapuama melhora a circulação sanguínea e aumenta tanto o desejo sexual como a libido, sendo por isso uma ótima opção para ajudar no tratamento da impotência sexual. Para preparar esse chá vai precisar de ingredientes: 2 colheres de sopa de cascas de marapuama, 1 litro de água. Modo de preparo: colocar as cascas de marapuama em uma panela com 1 litro de água e deixar ferver durante 20 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo, tampe e deixe repousar durante aproximadamente 30 minutos até amornar e coar antes de servir. Este chá deve ser bebido 3 a 4 vezes por dia, todos os dias de até querer ou até que sejam verificadas melhoras. 3. Chá de Tribulus terrestris. Este chá possui propriedades que aumentam a produção de testosterona, sendo por isso muito utilizado no tratamento de impotência e além disso aumenta o desejo e apetite sexual. Para preparar este chá precisa de ingredientes: 2 colheres de chá de folhas secas de Tribulus terrestris, 500 ml de água fervente. Modo de preparo: em uma xícara colocar as folhas secas e adicionar os 500 ml de água fervente, deixando repousar durante 10 minutos. Coar sempre antes de beber. Este chá deve ser bebido 2 vezes por dia, todos os dias de até querer ou até que sejam verificadas melhoras. 4. Chá de raízes de catuaba. Esta planta medicinal é ótima para aumentar a libido, melhorando o desempenho sexual masculino. Para preparar esse chá precisa de ingredientes: 40 gramas de raízes de catuaba, 750 ml de água. Modo de preparo: em uma panela coloque a água e quando estiver fervendo adicione as raízes da planta e deixe ferver durante 10 minutos. Retirar do fogo, tampar e deixar repousar durante 15 minutos, quando sempre antes de beber. Este chá deve ser tomado 3 vezes por dia, todos os dias de até querer ou até que sinta melhoras. 5. Xarope caseiro com mel, guaraná e ginseng. Este xarope caseiro possui propriedades energéticas, estimulantes e fortificantes que ajudam a ter mais disposição durante a relação sexual, além de melhorar a circulação sanguínea, o que potencia a ereção pênis. Para preparar este xarope precisa de ingredientes: 1 xícara e meia de mel de abelhas, 1 colher de guaraná em pó, 1 colher de folhas de hortelã, 1 colher de ginseng em pó. Modo de preparo: em um recipiente de vidro escurecido com tampa adicione todos os ingredientes e misture bem com uma colher até obter uma mistura homogênea. Deve tomar 1 colher de sopa desse xarope todas as manhãs, sempre que quiser ou sentir necessidade. Este xarope é, no entanto, contraindicado para hipertensos, gestantes, diabéticos e durante o período de amamentação. Além das opções naturais referidas, existem sucos com propriedades afrodisíacas e outras plantas medicinais como a ioimbê, que podem ser usadas no tratamento deste problema. Conheça outras opções em chás e plantas medicinais para a impotência sexual e veja como adequar a alimentação com alimentos afrodisíacos no vídeo a seguir. A impotência sexual pode ser tratada com remédios como Viagra ou Cialis, terapia de reposição com hormônios ou com uso de aparelhos de vácuo, podendo em casos mais graves recomendada a implantação de próteses no pênis. Veja que remédios podem ser receitados pelo médico em remédio para impotência sexual. Além disso, em alguns casos o aconselhamento com um psicólogo ou psiquiatra e a realização de terapia de casal e psicoterapia são também muito importantes, pois ajudam a tratar outros problemas, medos e inseguranças que possam existir. Pronto! Espero que tenha gostado desse vídeo. Pode compartilhar em suas redes sociais, a fim de ajudar mais pessoas. Até a próxima. Tchau!